Olá, eu sou Rose. E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. As mortes mais dolorosas em parque de diversão. De qual canal? Do canal This Picture, mano. Parque de diversão, o bagulho é doido, a gente já viu, muito fala de tudo, lembra? E agora a gente vai ver aqui, mano, um pouco mais sério, mas com os bonequinhos pra não ficar tão pesado, não é não? Antes de ir pro vídeo, deixa o like, se inscreva, hype o vídeo, vira membro e vamos reagir. Vamos. Torres de queda livre são atrações clássicas que simulam um despencar no vazio, usando freios magnéticos potentes para garantir uma parada suave no final. Mas em 24 de fevereiro de 2012, no Parque Hopi Hari, em São Paulo, essa tecnologia falhou pela intervenção humana. A atração principal era La Tour Eiffel, uma réplica da torre francesa com 69 metros de altura, o equivalente a um prédio de 23 andares. Uma adolescente de 14 anos chamada Gabriela Nishimura, que morava no Japão, estava passando férias no Brasil e decidiu encarar o desafio. Ela escolheu sentar exatamente na cadeira da ponta para ter mais emoção e visibilidade. Porém, ela não sabia que aquela cadeira específica onde ela sentou estava inoperante há 10 anos devido a um defeito na trava. Quem deixou ela sentar Não ali? havia nenhuma fita, bloqueio ou aviso visível. Para Gabriela e sua família, o assento parecia normal. Ela sentou e puxou o colete de segurança. A viagem começou. O elevador subiu até o topo. Lá em cima, o silêncio e a altura criaram a tensão final. O sistema soltou a gôndola e o conjunto despencou, atingindo uma velocidade de 94 km/h em poucos segundos. Quando o brinquedo chegou perto do solo, os freios magnéticos entraram em ação para parar a máquina bruscamente. Como a trava daquela cadeira estava quebrada e solta, ela não segurou a adolescente. A força do impacto da frenagem arremessou Gabriela para fora do assento ainda no ar. Ela caiu de uma altura considerável, direto no chão, falecendo pouco depois. A investigação provou que houve falha humana grave. Os operadores não checaram a trava corretamente e o sensor de segurança foi ignorado. Deixe nos comentários. Você tem o costume de conferir sua trava de segurança ou confia 100% no parque? Sai fora. Montanha-russa. Montanhas russas de shoppings parecem mais inofensivas e seguras do que as gigantes ao ar livre. Mas em 14 de junho de 1986, no shopping West Edmonton Mall, no Canadá, a atração Mindbender provou que as aparências enganam. A Mindbender era a maior montanha-russa de shoppings do mundo, famosa pelos seus 3 loops verticais intensos. Era o orgulho do lugar, atraindo multidões para compras e diversão. Tony Mandrusiak, de 24 anos, estava curtindo a noite com sua noiva. Eles queriam emoção e pegaram o último vagão do trem amarelo. O clima era de festa, afinal, o que poderia dar errado dentro de um shopping center? A diversão começou e tudo parecia tranquilo. Eles estavam em alta velocidade nos trilhos da montanha-russa, sentindo a adrenalina percorrer seus corpos, até que um conjunto de rodas do vagão em que ele estava se soltou, fazendo com que o seu vagão descarrilhasse em alta velocidade. A parte traseira do trem chicoteou violentamente para fora do traçado, arrastando o vagão solto até ele colidir com força brutal contra um pilar de concreto de sustentação. Os passageiros foram arremessados e esmagados contra o concreto. Tony e outros 2 passageiros morreram na hora. Durante a investigação do acidente, descobriu-se que a equipe de manutenção, querendo economizar tempo e dinheiro, reutilizou porcas e parafusos velhos nas rodas do trem, ignorando as instruções do fabricante alemão. Foi o pior acidente de montanha-russa da história da América do Norte. Deixe nos comentários se você confia em brinquedos de Que shopping. morte horrível. Tobogãs são brinquedos aquáticos muito divertidos que envolvem velocidade e adrenalina com baixo risco de acidentes. Em 7 de agosto de 2016, no Parque Schlitterbahn, no Kansas, a atração principal era o Verrückt, que em alemão significa louco, e o nome não era à toa. Era o tobogã mais alto do mundo. Um garoto de 10 anos chamado Caleb Schwab, filho de um político local, estava se divertindo no parque. Mas para uma criança em crescimento, as piscinas rasas não eram mais tão divertidas.
segundos, até que ele avistou aquele Tem tobogã coragem de ir nesse gigante. aí, não. Ele subiu os 264 degraus da torre doido. para descer na balsa com duas mulheres desconhecidas que foram colocadas junto com ele para equilibrar o peso. Caleb, que pesava apenas 34 quilos, foi colocado no banco da frente. As duas mulheres, que eram muito mais pesadas, foram atrás. A viagem começou. Quando a balsa desceu a primeira Ele foi pra queda a cima, né? 110 km Ele por vai hora, voar. ela ganhou muita velocidade. O problema foi na segunda parte, uma subida íngreme chamada de Ocorcunda. A frente estava muito leve e a traseira muito pesada. Numa Virou. subida rápida, o pico tende a levantar. E foi o que aconteceu. No topo da colina, a balsa decolou e saiu voando para fora do trajeto de água. Eles tinham instalado arcos de metal com redes por cima do tobogã para evitar que as pessoas caíssem para fora. Caleb, que estava na frente e mais alto no ar, atingiu uma das barras de suporte da rede a quase 100 km por hora. O impacto foi tão violento que ele foi decapitado na hora. O tobogã foi fechado para sempre e demolido meses depois. A investigação provou que durante os testes, antes de abrir ao público, sacos de areia já tinham voado da pista, mas os donos do parque ignoraram os avisos para inaugurar a atração a tempo de um programa de TV. Deixe nos comentários se você já desceu de tobogã. Sempre a ganância humana, mané. Em 26 de julho de 2017, na famosa Feira Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, um jovem de 18 anos, chamado Tyler Jarrell, que tinha acabado de realizar o sonho de se alistar nos fuzileiros navais, estava aproveitando a noite com a namorada. Ele buscava adrenalina e confiou na segurança daquele parque móvel. A atração se chamava Fireball, Bola de Fogo. É uma máquina gigantesca composta por um braço mecânico longo que balança de um lado para o outro enquanto as pessoas Aqui é giram em um kamikaze. disco na ponta. O brinquedo lançava os passageiros a 12 metros de altura enquanto girava. A diversão começou. O pêndulo ganhou velocidade, balançando cada vez mais alto. O metal podre começou a estalar sob a pressão do peso e da velocidade. Quando o pêndulo desce, ele atinge a velocidade máxima e a força G empurra tudo para baixo. Foi exatamente nesse ponto de maior estresse que o metal não aguentou. Com um barulho alto e seco, o braço de aço se partiu no meio. O brinquedo se desintegrou no ar e uma fileira inteira de assentos com os passageiros foi arremessada violentamente a metros de distância, chocando-se contra o concreto. Tyler Jarrell morreu na hora com o impacto, enquanto várias outras pessoas ficaram gravemente feridas. A água e a umidade tinham se acumulado no interior da estrutura oca ao longo dos anos, apodrecendo o aço de dentro para fora. Mas por fora, a pintura parecia nova. As autoridades disseram que inspeções visuais não são suficientes para detectar ferrugem interna em brinquedos antigos. É bom você ter mais cuidado com os parques que frequenta. Um incidente da... Brinquedos de corredeira são legais porque parecem tranquilos e inofensivos. Em 25 de outubro de 2016, no Parque Dream World, na Austrália, duas famílias estavam dividindo a mesma balsa na atração chamada Thunder River Rapids. As balsas circulares com 6 lugares flutuam pela correnteza até chegarem ao final, onde uma esteira rolante puxa os barcos para cima para desembarcar os passageiros na plataforma. Naquele dia, uma das bombas de água gigantes do brinquedo quebrou, fazendo o nível da água do canal baixar drasticamente em poucos segundos. Isso fez com que uma balsa vazia que estava na frente encalhasse e ficasse presa no final da esteira rolante. A balsa onde as famílias estavam veio logo atrás e colidiu com a balsa encalhada. O problema foi que a esteira rolante continuou funcionando e puxando a balsa das famílias para frente, fazendo ela empinar e virar verticalmente para trás. As pessoas foram jogadas para dentro do mecanismo da esteira rolante em movimento e prensadas pelas engrenagens submersas. 4 adultos morreram quase instantaneamente devido aos ferimentos graves por esmagamento. Por um milagre inexplicável, as 2 crianças que estavam na balsa conseguiram se soltar antes da virada e sobreviveram fisicamente ilesas, mas viram tudo acontecer. A investigação revelou que o parque não tinha um botão de parada de emergência acessível para os operadores agirem rápido. Um passeio tranquilo em família se transformou em um filme de terror. Espero que depois desse vídeo você não fique traumatizado com parques de diversão. Esses casos são raros de acontecer, então curta seu passeio com segurança e sempre duvide de certos parques que não parecem seguros. Deixe nos comentários suas experiências em parques. Fiquem todos bem e até a próxima. Experiências em parque. Vou ser sincera pra vocês, quando eu era mais nova, eu tinha mais coragem de ir em montanha-russa, nessas barcas. É mesmo? Barco, eu já até fui nesses. Só que
com o passar dos anos a gente fica mais medroso. É, eu também acho. Pelo menos eu também tô mais medroso com o tempo. Ou será que a gente fica... Eu nunca gostei muito de parque, tá ligado? E ainda mais que eu tive uma experiência um pouco negativa quando eu era criança. E aí, não aconteceu nada, mas eu fiquei com um pouco de receio, tá ligado? Mas tem que verificar se o parque é legalizado, se tem uma ambulância perto, porque se acontecer, alguém pode ajudar lá imediatamente. É, e não ir em qualquer brinquedo, né? É. Comenta aí, rapaziada, você gosta de parque de diversões? Você vai nesses brinquedos, tem medo? Ou você sente adrenalina pura e gosta de ir? Beleza? O link do vídeo original tá na descrição. Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu o Efeito Casal.